A chuva dos últimos dias, que causou infiltração no telhado da Catedral de Ribeirão Preto, preocupa a igreja, que está em fase de restauração. Já foram gastos mais de R$ 1 milhão na primeira fase da reforma. Para a próxima etapa, são estimados 4 milhões. A chuva do início de dezembro trouxe uma preocupação para a Catedral Metropolitana de Ribeirão. Infiltração no teto da igreja, com vazamento no canto de uma das portas laterais e também na loja de artigos religiosos. A água escorreu pelo lustre e atingiu alguns produtos de venda. Aqui, exatamente nesse espaço, nesse ambiente da igreja, nunca tinha acontecido isso. De repente começou a cair uma cascata de água, foi uma correria só, né, para tentar salvar os objetos religiosos, né, que nós temos na loja. Para o Padre Chico, há uma preocupação por causa das obras de arte que recebem todo o cuidado para serem preservadas. Ele disse que foi feita uma manutenção no telhado há 1 ano e há 40 dias uma limpeza para acertar as telhas que geralmente são removidas com o mau tempo. Nós já chamamos 2 equipes para que possam verificar o que aconteceu, mas possivelmente são condutores entupidos. Os pombos morrem dentro dos condutores e acabam entupindo os condutores. O transtorno aconteceu em meio à reforma da catedral, que teve início há 1 ano. Nesse período, o anexo administrativo foi transformado com novos banheiros para os fiéis, adequação de acessibilidade, salas renovadas, recuperação das rachaduras, reforço estrutural, troca da fiação elétrica, implantação de novo sistema de esgoto, segurança e climatização, que será expandida por toda a igreja. Por tudo isso, foram gastos R$ 1.290.000. As pessoas poderão agora se sentir um pouco mais confortáveis, né, com essa nova reforma aqui no fundo da igreja, na parte do anexo administrativo, uma certa melhoria no atendimento e também segurança, porque nós tínhamos o risco de queda de toda essa parte do anexo por causa das rachaduras e da estrutura que estava bem abalada por causa do trânsito aqui no entorno da catedral. A questão do trânsito também é lembrada por este historiador. Ele destaca que não adianta só a restauração se do lado de fora o fluxo intenso de ônibus continuar, porque, segundo ele, os coletivos causam rachaduras nos alicerces e nas paredes internas. Um grande agravante que nós temos aqui é a rua Florencio de Abreu, que passa de frente à catedral, onde nós temos aí em torno de 12 linhas de ônibus passando continuamente. Originalmente, a catedral não era cortada por essa rua. O que acontece hoje? Com o fluxo pesado de trânsito que nós temos aqui, está provocando um recalque nas fundações da parte frontal da igreja. A prefeitura deveria coibir o trânsito pesado em frente à igreja, seria a primeira coisa. Se você não sanar o problema que provoca essa deficiência nos alicerces da catedral, o problema vai persistir sempre. Restaura hoje, daqui a 6 meses está tudo trincado de novo. A próxima etapa será o reforço estrutural do restante da igreja, mais a restauração. Isso inclui a parte elétrica, sistema de segurança e recuperação das pinturas. O gasto estimado é de R$ 4 milhões e a paróquia ainda não tem nada desse valor. Nós estamos com o processo no Ministério da Cultura para a Lei Rouanet em fase de aprovação. Acreditamos que no início desse ano de 2020 já teremos a aprovação desse processo. Nós retomaremos também no início de 2020 a captação pelo PROAC, porque ainda não conseguimos o valor suficiente, e também continuaremos com os eventos, as rifas, as promoções. Quem quiser ajudar, tem a rifa de um carro zero vendida a R$ 2,00 o número na secretaria. O sorteio será dia 18 de janeiro. A catedral é um patrimônio histórico de Ribeirão e essa luta pela restauração não deve ser só da paróquia. É uma responsabilidade de coparticipação, população civil, a Cúria Metropolitana, a igreja, né? Porque é um patrimônio que pertence a todos, independente da religião que essa pessoa professe ou não. É um patrimônio que registra a história e a memória da cidade de Ribeirão Preto. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís.
Púcia, a boa notícia é que o governo federal autorizou a captação de recursos através da Lei Rouanet. Então pode ser que 14 milhões de reais venham para a Catedral para essa restauração. Para conversar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Nainora Maria Barbosa de Freitas, que é historiadora. Com essa novidade, a situação muda de figura. Boa tarde. Boa tarde. Essa novidade é excelente porque ela permite com que, a partir dessa captação de recursos, possa chegar as verbas necessárias para o restauro da catedral. Essa verba, ela vem de um esforço de captação que pode ser feito por meio dos empresários da cidade, de pessoas que queiram contribuir, pessoa física e pessoa jurídica também. Então é preciso que a comunidade faça esse esforço e que também a municipalidade ela tem como contribuir de forma direta ou indireta para participar dessa captação de recursos. O apoio da municipalidade é imprescindível, da municipalidade enquanto legislativo, enquanto executivo, é imprescindível para que essa captação possa ser feita. A catedral tem uma importância como patrimônio histórico para a cidade, mesmo para quem não é católico? Sim, na realidade os patrimônios culturais, como eles são conhecidos, eles independem da crença de alguma pessoa. O patrimônio, ele é um bem cultural que está ligado à identidade de uma comunidade, à identidade da própria construção de uma cidade. A Catedral de São Sebastião, ela está localizada no centro de Ribeirão Preto, ela faz parte do que nós chamamos o centro histórico, ela está ligada ao começo da própria cidade, à história da cidade e, evidentemente, ela está ligada inclusive à história do café em Ribeirão Preto, que ela foi construída no período do apogeu do café e da Belle Époque. É claro que quando nós falamos de patrimônio, o patrimônio não é apenas de uma determinada crença, porque ela está ligada a essa crença. O patrimônio é de toda a comunidade, é toda a comunidade que ganha na medida em que um bem cultural é restaurado, é preservado e é restaurado, toda a comunidade ribeirão-pretana sai ganhando. Dá para se pensar a catedral como um bem regional ou metropolitano? Eu acredito que ela é um bem metropolitano e, mais do que isso, ela está tombada e reconhecida como patrimônio pelo Conselho de Patrimônio do Estado de São Paulo. Então é muito mais do que só para Ribeirão Preto. Ela é uma referência do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista do patrimônio cultural do Estado de São Paulo, por conta da sua edificação, das obras que estão lá, das pinturas, dos chamados afrescos, dos altares laterais, os vitrais e etc. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Paulo Pucci. Ok, Thaís.